Olá a todos vocês, doutor, todos os nossos convidados. Aqui finalizamos, então, a nossa quarta aula. Tivemos a live no dia 1º de fevereiro, 3 aulas gravadas, aula 2, aula 3. Hoje a nossa quarta aula. E finalizamos agora, no dia 15 de fevereiro, com mais uma live, para finalizarmos aí todas as dúvidas, questionamentos e tudo que vocês possivelmente ainda tenham, que não tenha, em termos de dúvidas, que não foram esclarecidas durante essas aulas. Hoje o nosso tópico vai ser, então, a sucessão na empresa, no lado empresarial. Como podemos utilizar essas estruturas de seguro de vida, por exemplo, em estruturas corporativas. Então, eu vou trazer mais um caso real, um caso que foi implementado pelo meu escritório no início do ano passado, no início, então, de 2022, com um escritório de advocacia gigantesco no Brasil. Eles empregam aí cerca de 400, 450 advogados. E o caso começou através de um sócio majoritário, na realidade, uma reunião que eu tive com eles em São Paulo, antes da pandemia, e durante esse período nós fomos iniciando as conversas do que poderia ser feito com o escritório desse advogado. Então, eu coloquei isso, na realidade, numa newsletter. Eu vou estar compartilhando os detalhes com todos vocês. Aliás, tem algum material aí adicional para vocês receberem. Mas é exatamente isso, planejamento societário desse grande escritório de advocacia. Foi um case de muito sucesso, todos os envolvidos. Então, inicialmente, qual que era a preocupação desse sócio majoritário? 75% das cotas, como eu descrevo aqui, uma mega empresa, super bem sucedido. No total, são 12 sócios nesse escritório, ele com 75% das cotas do escritório. E duas preocupações iniciais. Roger, eu trabalho 50, 60 horas por semana. Se eu sofrer uma invalidez, hoje eu tenho apólices aqui no Brasil que me custam ao meu escritório uma fortuna, mas eu preciso entender o que realmente eu tenho. E, obviamente, nós temos algumas estruturas de seguros também, de vida, no Brasil, salvo engano, algumas apólices com a MetLife na época e com a Prudential, que cobriam uma parte pequena desse problema, caso esse sócio majoritário viesse falecer de forma prematura ou tivesse um acidente onde ele ficasse ou por um período temporário sem trabalhar ou até uma invalidez permanente. É o que eu sempre falo para os meus clientes. Por quanto tempo os teus sócios pagariam o teu salário, entregariam o teu bônus e os teus dividendos no final do ano, se agora você não mais fizesse parte da equação corporativa do que vocês iniciaram juntos? Então, isso é sempre uma conversa para, de novo, dentro do nosso pilar financeiro. Estamos falando agora na área corporativa, mas, de novo, ainda nos componentes de proteção. Então, seguros no Brasil custam uma fortuna, existe uma tendência muito grande em misturar o seguro de vida com o seguro de invalidez e transformar num produto com morte acidental, com seguro de vida e invalidez, o que, na realidade, são coisas absolutamente distintas. Então, preocupação inicial desse sócio: se eu me tornar inválido, quem paga minhas contas, quanto eu recebo, qual o impacto que teria na minha sociedade. Problema número 2. Isso aqui é uma fortuna. Eu tenho mais de 30 anos que eu dedico para o crescimento desse escritório. Se eu falecer amanhã cedo, a Deus o livre, qual é a perda financeira do que vale o meu escritório? Obviamente, para minha família, para minha mulher, para os meus filhos. Isso vale uma fortuna que eu construí. Amo os meus sócios, trabalhamos juntos há algumas décadas com os mais antigos, mas, em verdade, a somatória de todos os meus sócios, eles não teriam capital suficiente para devolverem o dinheiro para minha família, caso eu realmente faleça de forma prematura. Então, essa era a segunda preocupação do sócio majoritário. De novo, eu estou resumindo para vocês uma conversa que foi iniciada antes da pandemia e foi finalizada
em 2022, quando a vida começou a ter um pouco mais de normalidade. Alguns pontos, óbvio que eu encontrei com o conselho, com o board, né, desse escritório mais do que uma vez, para primeiro passar o conceito para todo o conselho da importância de assegurar os sócios principais da operação. Nós começamos com o sócio majoritário, com 75%, e nesse ano de 2023, né, final de 2022 para 2023, nós seguimos uma sequência e asseguramos o segundo maior sócio dentro do escritório. Primeira coisa que eu falei para eles, eu preciso de um valuation, né, em termos quanto vale o negócio, os recebíveis, enfim, o balanço corporativo, quanto vale realmente esse escritório em termos de valor financeiro, e depois eu preciso saber quanto vale, através desse valuation, os 75% das cotas desse sócio majoritário, aí como eu descrevo, né, entre 55 e 65 anos de idade, mas na realidade ele tem 57 para 58 quando nós iniciamos as estruturas. Então ficou acordado, como vocês vão ver aqui na minha newsletter, que o valor desse sócio dentro da sociedade são hoje 20 milhões de dólares. Com o falecimento desse sócio, as cotas pertencentes a ele valem 20 milhões de dólares. Para nós não descapitalizarmos a empresa de uma vez, nós criamos um combo de seguro de vida, onde, obviamente, 5 milhões de dólares desse produto são as estruturas que a gente vem conversando aí de acúmulo patrimonial, reserva e tudo mais. Tá? E 15 milhões de dólares, colocamos o que nós chamamos de seguro a termo. Então, é um contrato de 15 milhões, com uma cobertura temporária de 10 anos, e a cada 6 meses, ou de 6 meses para 12 meses, nós iremos fazer a conversão desse seguro que não tem valor agregado nenhum para o seguro permanente, e cria-se também uma reserva de capital futura para esses sócios. Então, existe uma distinção muito grande, mas a ideia final foi assegurarmos, então, esse sócio majoritário com 20 milhões de dólares e, numa segunda instância, colocarmos uma pólice de invalidez, permita que, em caso, né, isso se tornar verdade, ele tenha, pelo menos, boa parte desse valor assegurado, não pelo business, não pelo negócio, mas agora distribuindo o risco para uma seguradora gigantesca. Fizemos, inclusive, pela Lloyd's of London, cobre segurados no mundo inteiro, incluindo no Brasil, porque a quantidade que nós precisávamos de invalidez ia muito além, né, da capacidade do que o Brasil oferece, e além do que, como eu venho dizendo, não dá para vocês, a gente pode ter uma conversa mais técnica, talvez não aqui, você não consegue juntar um produto, então, pagando 10 mil reais por mês, um exemplo, 120 mil reais por ano. Quanto que disso equivale ao meu seguro de vida? Quanto que é o de invalidez? Quanto que é o de morte acidental? No Brasil, existe uma tendência a eles fazerem esses combos de contrato, o que transforma, às vezes, o contrato num instrumento absurdamente caro, onde o cliente, às vezes, tem uma cobertura reduzida de vida, tem mais de morte acidental. Eu já vi de tudo nas minhas análises dessas estruturas aí no Brasil. Então, a ideia, como eu falei, desses 20 milhões, 5 milhões de dólares, seguro resgatável, 15 milhões de dólares com um prêmio bem menor, um seguro temporário por 10 anos de existência, até a gente fazer a conversão final de todos os 20 milhões de dólares em seguro resgatável. Então, matematicamente falando, como vocês viram dentro das nossas conversas de alavancagem patrimonial, 85 mil dólares por ano e 10 anos de pagamento. Então, em teoria, 850 mil dólares que custaria para o negócio e não mais para o segurado, pessoa física, alavanca 5 milhões de dólares. No nosso ratio, aí, no nosso cálculo, então, de forma conservadora, como vocês vão ver, a gente está alavancando aí 1 para 5,5, 1 para 6, caso essa operação tenha 10 anos de pagamento e possivelmente o falecimento do sócio. Então, matematicamente, para essa empresa, com 16,66% de cada $1, para cada 5 milhões de dólares, custa 850 mil. Em porcentagem, 100% que seriam os 5 milhões,
custa somente para a operação 16,66% desse valor. É uma alavancagem absolutamente fantástica. Com 20% eu alavanco 100%, que é o que o seguro de vida faz. Então, os sócios ficaram, conselho, obviamente, entendeu a necessidade, porque a ideia não era, meu Deus, morreu agora o camarada que tinha 75% das cotas desse escritório, e da onde vem o dinheiro para indenizar 20 milhões de dólares para a família? Como que fica a operação como um todo? Como que funcionaria a redistribuição das cotas entre os sócios remanescentes? Então, da forma que nós estruturamos isso, eu vou mostrar para vocês em mais um segundo. Antes de eu chegar lá, então, primeira solução, seguro de vida. Segunda solução foi uma robusta apólice de invalidez com a Lloyds no valor anual dos honorários desse advogado. Então, a gente conseguiu realmente implementar uma estrutura onde, novamente, o board, né, o conselho ficou absolutamente satisfeito. Eles entendem a necessidade de gastar 20 centavos para cada dólar para proteger um sócio que possui 75% das cotas do escritório. Isso, para o mundo, né, médico, da área médica, eu mencionei alguma coisa, né, de um grupo médico, né, uma clínica com 10 sócios que eu estou iniciando o trabalho. A conversa está indo exatamente nessa direção. Quem são os sócios majoritários dessa clínica, por ordem de senioridade, os mais antigos para os mais jovens, porcentagem, quanto vale cada um dos sócios dentro desse composto chamado 100%, e através dali, qual a perda para o consultório, para a clínica médica, caso o sócio número 1 faleça, o número 2, o número 3. Então, nós estamos exatamente nesse momento fazendo uma análise, de novo, quanto vale essa clínica, quanto cada um dos 10 médicos equivalem, né, em termos financeiros dentro da sociedade, e como que a gente consegue estruturar as mesmas duas equações, o seguro de vida, na vida de cada um dos 10 sócios, e também o seguro de invalidez, porque é muito fácil, morreu, é aquilo, tem seguro, alguém vai se beneficiar, não tem problema eterno das cotas e das brigas para aqueles que ficam. Mas eu tive um cliente na Califórnia, um médico cirurgião plástico, sofreu um acidente, infelizmente, um maluco na Califórnia, anos atrás, em 2003 ou 2004, isso. Passou no farol vermelho, uma caminhonete pegou o carro dele, a Mercedes dele, em cheio, do lado do motorista. Milagrosamente, esse médico não sofreu nenhum arranhão, maneira de dizer. Infelizmente, ele perdeu, com o acidente, a mobilidade correta da mão esquerda, sendo um médico cirurgião canhoto. Acabou a carreira dele. Simplesmente acabou a carreira dele. Então, graças a Deus, em particular naquela instância, ele tinha uma belíssima apólice de invalidez, corrigida ainda pela inflação, e se ele viver até 100 anos de idade, ele vai receber dinheiro daquela apólice de invalidez, literalmente, até o último dia da vida dele. Como ele não podia mais ser médico, mas era uma pessoa com uma bagagem extremamente grande, ele começou a lecionar na faculdade, né, sendo um professor da área acadêmica de medicina, recebendo agora o salário, né, de professor de uma universidade e mais o salário, né, em teoria, vindo de uma apólice de invalidez. Lembrando, essas nossas aulas nós estamos cobrindo o seguro de vida em sua totalidade, como ele funciona na pessoa física, como ele funciona na pessoa jurídica. E agora eu vou mostrar, para finalizar, de forma muito simples, o cenário implementado para esse escritório de advocacia. Sócio, então, na época, com 57 anos de idade, como eu falei para vocês, 85 mil dólares por ano, no total, 850 mil dólares de pagamento, alavancam 5 milhões de dólares de pecúlio. A nossa rentabilidade, a mesma conversa que vocês agora, já nessa aula, estão extremamente familiarizados. Isso pode ser mais, isso pode ser menos. Então, em teoria, em 10 anos, esse 882 dólares de investimento pode ser 900, 950, 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 e 200, dependendo da performance que nós tivermos
nesse produto. O que difere da pessoa física para a pessoa jurídica? Isso é extremamente interessante. Esse dinheiro aqui, tá, os 882 mil dólares, fazem parte do balanço corporativo. Segurado, sócio majoritário, pessoa física. Quem é a dona desta apólice? O escritório de advocacia. Então, o escritório é o que pode tomar a decisão financeira sobre a vida desse sócio majoritário. Quem efetua o pagamento de 85 mil dólares por ano? O escritório de advocacia. Então, aqui, a única coisa que nós fizemos foi utilizar a vida do sócio médico, mas dentro de uma estrutura corporativa. Dono da apólice, escritório de advocacia, payer, né, o pagador da apólice, quem paga o prêmio da apólice, o escritório, e, curiosamente, quem seria o beneficiário dessa apólice? O próprio escritório. Porque dessa forma, a gente amarra, vamos dizer, o sócio majoritário faleceu, o escritório recebe 5 milhões de dólares, os acordos foram firmados entre os sócios, o próprio escritório indeniza a família desse sócio e, consecutivamente, as cotas de 75% são devolvidas para o escritório. Dessa forma, cada um dos sócios remanescentes, dentro das suas porcentagens, vão estar tendo a contribuição, né, ou a realocação das cotas, agora do sócio falecido. Então, muito interessante essa estrutura, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Eu vou colocar para vocês 2 aulas bônus, uma falando um pouquinho dos investimentos e uma outra aula onde eu vou mostrar para vocês o acesso à conta de investimento dentro do contrato de seguro de vida. A gente falou muito em valores futuros, né? Se eu morrer com 90 anos de idade, que foi o caso da nossa fictícia. Se eu chegar na aposentadoria, como foi o caso da doutora C, né, minha cliente atual, eu faço um adendo aqui, o exemplo que eu trago da apólice lá de 66 milhões de dólares, vocês viram que eu fui muito vago, né? Eu esqueci de falar isso na última aula. Como foi um caso grande, que envolve nomes relativamente conhecidos, e como muitos de vocês são da área médica, eu não tive realmente como falar absolutamente nada, porque qualquer número que eu colocasse na tela, vocês provavelmente identificariam algo que é extremamente sigiloso. Então, eu fui o mais vago possível para passar o conceito para vocês, mas, obviamente, protegendo totalmente a inocência, principalmente de um caso que envolveu não só o Roger, na época eu era vice-presidente da AXA, né, do grupo Equitable, a maior seguradora do mundo, e nós tivemos um trabalho em conjunto com a minha equipe e essa equipe no Brasil. Então, é algo extremamente sigiloso, então eu peço desculpas aí de não poder realmente entrar no mérito mais profundo do trabalho. Então, na minha aula bônus, uma aula de investimentos, investimentos globais, as carteiras de ETF, as carteiras personalizadas, as carteiras de REITs, Real Estate Investment Trust, que nós mostramos e oferecemos para os nossos clientes aqui nos Estados Unidos, e depois, como utilizar a nossa segunda aula bônus, como utilizar dinheiro das apólices de seguro de vida. Em teoria, de forma muito simples, essa coluna, esse cliente, a empresa, no caso, pagou 85 mil dólares, 71 na conta de investimento, muito pouco para acesso, né, que seria essa conta do Cash Surrender Value. Mas, em teoria, em 10 anos, esse contrato, embora tenha 882 mil dólares para utilização, caso o escritório tenha uma demanda ou uma necessidade, o próprio escritório pode acessar 726 mil dólares já, ou 800 ou 900, de novo, dependendo da performance. Ou seja, esse dinheiro não está preso dentro do contrato até um dia lá na frente. Conforme necessidade, isso serve para a pessoa física também. E o mais interessante, você consegue emprestar dinheiro da apólice com juros nos Estados Unidos de 3% ao ano. Então, imagina, né? E aí entra todas essas estratégias financeiras que o Dr. tem mostrado para vocês. Imagina se vocês têm
um fundo de reserva na conta do seguro de vida, onde vocês estão tendo rentabilidade, vocês conseguem emprestar dinheiro desse contrato a 3% ao ano para ganhar 7, 8, 9, 10, 15, 20% fora da apólice. Pagar a apólice de volta, emprestar no próximo ano, pagar o contrato de volta. A ideia aqui é que vocês transformem isso num banco corrente, né, onde vocês têm total acesso a essa coluna, que é a coluna do Cash Surrender Value. Isso serve para todos os contratos com valores de resgate nos Estados Unidos. O que eu tiver na conta de investimento está investido, conforme os anos vão passando, como vocês viram aqui, vai se criando um valor de reserva que eu posso ter acesso e, eventualmente, está aqui, ó, no ano 5, esse cliente já teria 209 mil, embora a conta de investimento dele tenha quase 400, o escritório, nesse caso, como eu falei, teria acesso aí a 209 mil dólares para utilização fora do contrato. É muito, muito interessante. Então, como eu falei, essa aula seria mais curta. A ideia aqui era passar seguro de vida, eu finalizo fazendo uma retrospectiva. Seguro de vida, excelente instrumento para sucessão patrimonial. A gente paga um X, dependendo da nossa idade, da nossa saúde, aquilo vai ser multiplicado por 5x, 10x ou 20x para as pessoas mais novas. O dinheiro cresce nessas contas indexadas, com bônus de participação. Dinheiro nos anos onde a bolsa termina negativo, o índice termina negativo, eu continuo com o meu chão de zero, né? O meu floor em zero. O pecúlio, se eu falecer de forma prematura, ou se eu falecer dentro da normalidade, 100% isento de impostos nos Estados Unidos e também no Brasil. O acesso à apólice, eu posso emprestar do meu próprio dinheiro a 3% de juros. Se eu sou um médico de sucesso no Brasil, e Deus o livre guarde, eu tive uma noite ou um dia terrível de cirurgia, como eu já acompanhei alguns casos sérios, infelizmente, pessoas do bem como nós, às vezes também cometemos algumas falhas porque somos humanos. Então, um processo jurídico contra vocês no Brasil, se tiverem $1 milhão dentro de estruturas de seguro de vida nos Estados Unidos, está 100% protegido contra credores, em solo americano e também no Brasil. Então, todo esse aglomerado de informações, pessoa física, pessoa jurídica, cada caso vai ser um caso. Eu me coloco 100% à disposição de vocês para nós explorarmos o caso de vocês em particular. A alavancagem patrimonial que nós falamos na aula número 3, utilizando esse instrumento com todos os benefícios. E agora eu finalizo falando do mesmo instrumento patrimonial sendo utilizado na área jurídica. Fica aqui o meu muito obrigado. Aguardem essas 2 aulas bônus que serão distribuídas aí provavelmente dentro de uma semana para todos vocês. Entrem em contato. O meu e-mail é roger@rogercorrea, sem o i, roger@rogercorrea.com. O meu celular, WhatsApp aqui nos Estados Unidos é o +1 954 299 5487. Doutor, aqui fica o meu fantástico obrigado, né, por essa parceria, pelo ser humano fantástico que você é. Tem sido um prazer trabalhar com você, com os teus alunos, com os teus clientes, com as pessoas próximas a você. E lembrando, né, vocês estão falando com um profissional que faz isso há 23 anos aqui nos Estados Unidos. Então, acho que eu tenho de verdade muito para agregar e me coloco totalmente disponível para nós seguirmos essas conversas. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Falamos em breve. Um grande abraço a todos e estamos aqui para qualquer dúvida. Boa noite, bom dia ou boa tarde.